feriadão de Natal foi violento nas estradas de Santa Catarina. Ao todo, foram 16 mortes. Bem, para falar sobre essa combinação que acaba sendo fatal, não adianta, né? Festas de fim de ano, alto fluxo de automóveis nas estradas e imprudência que nós temos aqui no estúdio, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Luiz Graziano. Boa tarde, obrigado pela sua vinda até os estúdios. Os números só da operação no Natal já preocupam a operação em relação ao ano passado, quando a gente não teve esse período extenso de festas ou de feriado? Preocupam muito porque o Natal normalmente é um período bem mais tranquilo do que o Réveillon. E nós tivemos em 4 dias, de quinta-feira, dia 24 até domingo, 12 mortes nas rodovias federais do estado. É um número extremamente alto, acidentes extremamente graves, não só esses 12 onde ocorreram mortes, mas outros acidentes graves que ocorreram nesse período. O comportamento do motorista, então, inspetor, ainda é de descuido, de imprudência, né? As condições das estradas relativamente boas, mas a imprudência e o descuido ainda têm sido as maiores causas? As maiores causas. Nós tivemos, por exemplo, 2 acidentes fatais em Paulo Lopes, BR-101, pista duplicada, 2 saídas de pista motivadas por excesso de velocidade. Nós tivemos colisões frontais em Rancho Queimado, Pinhalzinho na BR-282, ocasionados por ultrapassagens em locais proibidos, curvas. Então a pessoa vai, bate de frente, a colisão frontal, acidentes extremamente graves, pessoas mortas, pessoas com lesões graves. Ou seja, o comportamento do nosso motorista é muito ruim. Bem, nós temos aí já um número que assusta e que preocupa a corporação. Mas qual é a estrutura que está sendo utilizada pela Polícia Rodoviária nessas festas de fim de ano? E quais seriam as ações mais pontuais, já que essa operação ela se estende até o final do Carnaval, né? Exatamente, vai até o dia 14 de fevereiro, sim. Mas nós temos agora o próximo final de semana, que é a Operação Réveillon, final de ano, que é uma operação que nos preocupa muito. Há um apelo muito grande ao consumo de bebida alcoólica agora na virada do ano, dia 31 para o dia 1º, no sábado, dia 2, dia 3, e que também vai haver uma grande movimentação, que é a volta, né, do feriadão. Muita gente viajando essa semana e vai ter, então, a volta. Nosso grande objetivo é diminuir o número de acidentes. Santa Catarina ainda figura como um dos piores estados da federação. E nós vamos estar presentes naqueles 15 pontos críticos que já foram levantados, ênfase na BR-101, ênfase à noite, fiscalização de alcoolemia. Sim. E durante o dia nós vamos fiscalizar com a Operação Presença, radar, para tentar diminuir a infração de trânsito e assim reduzir o número de acidentes. Inspetor, é notório, as pessoas acabam indo muito para o litoral, especialmente no Réveillon. Nós tivemos aí a liberação da ponte Anita Garibaldi, mas o trânsito acabou se afunilando e criando mais problemas um pouco mais adiante ali em Tubarão. A fiscalização vai ser intensa nessa região, naturalmente, né? Sim, nós vamos estar presentes, orientando. Ali foram feitas algumas melhorias. Sim. Um pouquinho antes do Natal, melhorou um pouco. Tivemos ali de 2 a 3 quilômetros, porque não tinha caminhão, os automóveis foram mais rápidos. Certo. E nós tivemos problema ontem, domingo, aqui no Morro dos Cavalos. A BR-101, Tubarão, Morro dos Cavalos principalmente, Balneário Camboriú e Itapema, totalmente congestionada ontem, domingo, na volta do Natal. São os pontos mais críticos? Assim, São os pontos mais críticos, logicamente também a Grande Florianópolis, uma área que não é um pouco mais distante, mas a BR-280, São Francisco do Sul, 20 quilômetros de congestionamento. E a 470 entre Navegantes e Blumenau. Inspetor, agora um assunto que a gente precisa tratar, especialmente com a Polícia Rodoviária, que certamente enfrenta esses problemas nas BRs, né? Nós tivemos ontem, infelizmente, a morte do jornalista Roger Bittencourt em função de um acidente trágico que ocorreu. Ali a gente não tem as pistas apropriadas para ciclistas, enfim. Como é que a Polícia Rodoviária Federal trabalha esse aspecto dos ciclistas ao longo dessas rodovias federais? Porque muita gente, por exemplo, nas rodovias federais de interior, como a BR-470, vão trabalhar de bicicleta, né? Exatamente. Nós temos esse problema também. A gente orienta o ciclista para andar no acostamento, né? Não tem outra opção. O grande problema que nós temos são os cruzamentos de rodovia. Nós tivemos 2 mortes de ciclistas, mas elas foram por culpa, pelo menos em princípio, sim, do ciclista que atravessou no local errado. Diferente do que ocorreu aqui na SC 401, que ali a causa foi a embriaguez do motorista. Eu vim hoje 5 horas da manhã de Jurerê. Final de festa, show que estava tendo lá na região, vários motoristas, vários pedestres embriagados. O número de motoristas embriagados
é um absurdo. Isso é cultural do brasileiro. Nós temos que mudar essa cultura para não ocorrer uma tragédia como esse absurdo que ocorreu ontem na C-401. Ok. Inspetor, muito obrigado pelas informações. Nós desejamos para a corporação um excelente fim de ano, né, com um trabalho, né, nem tão intenso assim. Né? Tá, obrigado okay. pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Daqui a pouco, obrigado também. Daqui a pouco aqui no SBT Meio Dia você vai ver a reportagem completa sobre, infelizmente, a morte trágica do jornalista Roger Bittencourt aqui no SBT Meio Dia. E o Gianni?